Investir R$ 100 por mês vai te deixar rico? Sim, mas calma que eu vou te contar. Daniel, e como investir com R$ 100? Calma que eu também vou te contar. Pessoal, meu nome é Daniel, estudante de economia e invisto há quase 7 anos no mercado. Dá pra gente ficar rico investindo com R$ 100? Dá pra gente alcançar uma boa liberdade financeira com esse valor de R$ 100 todos os meses? Vamos lá que eu vou te contar tudo certinho e sem nenhuma enrolação. Eu vou te mostrar que sim, é possível você alcançar uma boa liberdade financeira investindo apenas R$ 100 por mês. Mas desde o princípio a gente tem que levar um adendo em consideração. O tempo. O tempo é o que a gente tem que levar em consideração em todos os cenários. Você vai entender até o final do vídeo o porquê que o tempo é tão importante. Mas em uma relação simples para você entender, quanto mais tempo, menor é o valor. Mas tudo isso eu vou te mostrar na prática para que você entenda e não fique nenhuma dúvida. Um exemplo simples a gente consegue entender e para a gente ver como que o tempo é tão importante, vamos considerar que a gente tem duas pessoas, dois amigos, o João e o Rafael. Ambos têm 17 anos, mas o Rafael, quando ele fez 18 anos, ele tomou uma sábia decisão, que foi começar a investir. Mas o Rafael ele não tinha tanta condição para fazer os seus investimentos. Mas o Rafael, pelas condições que ele tinha, ele conseguia investir apenas R$ 100 por mês. E foi o que o Rafael começou a fazer. Rafael estudou e ele achou uma rentabilidade de 10% em um determinado investimento. E ele começou a investir todos os meses durante 15 anos. Mas após 15 anos, Rafael decidiu parar de investir. Agora, ao contrário, o João, quando o João chegou nos seus 32 anos, logo depois que o Rafael começou a parar de investir, João arrumou um bom emprego. E João sobrou todos os meses para ele um dinheiro que seria R$ 300. E também João, estudando, ele conseguiu uma rentabilidade de 10%. Então, a mesma rentabilidade que o Rafael conseguiu, o João também conseguiu. Mas o João conseguiria investir R$ 200 a mais que o Rafael. Então ele fez esse seguinte investimento. Durante 28 anos, o João investiu R$ 300 por mês com uma rentabilidade de 10% ao ano. Agora me responde uma pergunta. Qual dos dois você acha que tem mais dinheiro investido? Qual dos dois tem uma rentabilidade mensal maior? Deixa nos comentários aqui quem que você acha que tem mais rendimento mensal e tem mais dinheiro investido também. E lembrando, você não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá aquele like, ajuda a gente a levar esse conteúdo para mais pessoas. E agora vamos ver qual dos dois tem um retorno mensal maior e também um dinheiro acumulado maior do que o outro. Provavelmente, João, ele tem um retorno maior. Por quê? Porque ele investiu por 28 anos e R$ 300 por mês. Agora, o Rafael, ele investiu durante 15 anos, R$ 100 por mês. Porém, depois daquilo lá, ele deixou o dinheiro e o dinheiro ele continuou se multiplicando. Qual dos dois tem o dinheiro, um patrimônio maior? Ambos se encontraram com 60 anos. E os dois começaram a discutir, conversar sobre investimento. E os dois falaram que começou a investir. Mas Rafael falou que parou quando deu 15 anos de investimento, com 32 anos. E João falou que começou a investir quando ele tinha 32 anos. Mediante a isso, os dois conversaram e falaram que conseguiu uma taxa de 10% de retorno. Saiu a dúvida. Quem tem mais recursos? Quem tem um rendimento mensal maior e quem tem mais patrimônio acumulado? Bom, João entrou no seu aplicativo e ele viu que ele tinha um montante de R$ 509.245,68. E ele tinha um rendimento mensal de R$ 4.026,30. Agora, Rafael entrou no seu aplicativo e ele viu que ele tinha R$ 580.619,78 e ele tinha um retorno mensal aí de R$ 4.819,14. Daniel, loucura! Como uma pessoa para de investir, ele investia apenas R$ 100 durante 15 anos, parou de investir e depois um amigo dele começou a investir R$ 200 a mais do que ele investia na mesma taxa e uma quantidade de tempo maior. Porém, o que a gente tem que levar em consideração é que o Rafael, ele investiu, deixou o dinheiro dele investido durante 15 anos, tá? Então ele parou de investir com 32, 15 anos mais 28, basicamente, o Rafael, ele investiu durante 43 anos. Mediante isso, o valor que ele investiu de R$ 100 se tornou um montante maior do que o Rafael, do que o João investindo R$ 300. Por quê? Porque o tempo investido do Rafael foi superior, muito superior aos 20 anos que o João investiu. Mediante a isso, a gente entende que o tempo é o melhor aliado do investidor. Mas calma que tudo isso vai ficar bem claro para vocês, que eu vou mostrar para vocês agora, na prática, como fazer essa conta. E eu vou mostrar para vocês quanto que é importante o tempo na vida do investidor. Mas antes, eu vou mostrar para vocês que tem a possibilidade de vocês investirem com pouco em ações, renda fixa, fundo imobiliário e vários outros investimentos com um investimento muito baixo. Agora vai aparecer para vocês na tela o investimento que a gente consegue fazer em renda fixa, que seria ou CDB ou também o Tesouro Direto, que está aparecendo para vocês na tela, um exemplo do Tesouro Direto, que você consegue investir com um valor mínimo de R$ 7,55, de R$ 31,86, ambos abaixo do valor de R$ 100 que a gente tinha estipulado. E da mesma forma que eu consigo investir em renda fixa, CDB, Tesouro Direto, eu consigo também investir em renda variável, ações, fundos imobiliários. Vou trazer dois exemplos de ações, dois exemplos de fundos imobiliários. Um é o Banco do Brasil, que você consegue comprar por R$ 24,20. Ele pagou um dividend yield aí de 10,80% nos últimos 12 meses. E também a gente consegue comprar uma empresa de energia, que é a Copel, que está custando R$ 7,93, abaixo aí dos R$ 10. E também você tem um dividend yield de 4,87% de dividendo. A gente tem agora a opção de investir no setor imobiliário, que todo mês você consegue receber dividendos livre de imposto de renda. O primeiro que eu vou trazer para vocês aqui é o mais conhecido e você que está pensando em investir, você já deve conhecer esse fundo imobiliário, que é o MXRF11. Ele é um fundo de papel, então ele empresta dinheiro para o setor imobiliário, financia dívidas. Atualmente ele está custando R$ 9,35, um dividend yield de 12,51%. Significa que ele está pagando mais de 1% ao mês livre de imposto de renda.
E a outra opção que a gente tem é o GARI 11. Lembrando que não é uma recomendação de investimento. Aqui estou trazendo opções que você tem abaixo de um valor que o custo dele é muito barato, tá? E a gente tem ele custando R$ 8,23. Esse fundo imobiliário, ele tem várias lojas que ele aluga para Atacadão, Assaí e vários outros atacadistas que têm contratos muito longos. Então, ele também tem um dividend yield aí de 12,86%. Significa que ele paga acima do que o MXRF11 paga ainda e acima de 1% ao mês, livre de imposto de renda. Todo mês cai um dividendo na sua conta. Então, muito simples de você fazer esses investimentos. Eu vou deixar um vídeo aqui, onde eu compro fundos imobiliários na prática para vocês olharem e também ações para ficar bem simples. E também invisto na renda fixa. Tudo vai aparecer nesses vídeos que eu estou mostrando para vocês aqui. E também futuramente eu vou fazer um vídeo bem detalhado fazendo os investimentos mais na prática ainda. Então, não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá aquele like para que você não perca nenhum vídeo e também você leve esse conteúdo, ajuda a gente a levar esse conteúdo para muito mais pessoas. Agora, vamos seguir. Pessoal, agora que vocês entenderam que quanto mais tempo você tem, menos dinheiro você precisa investir, também vocês têm que entender que quanto menos dinheiro você investir, o montante lá na frente vai ser menor. E tudo isso eu vou mostrar para vocês na prática. Vamos colocar a média de idade dos seguidores aqui do canal, dos inscritos aqui do canal, que é 25 anos. Vamos colocar que a gente está buscando uma renda mensal aí de R$ 5.000. A gente consegue investir a gente consegue esse retorno investindo R$ 100 por mês? Tudo isso eu vou mostrar para vocês agora na prática. Bom, então aqui estamos numa calculadora de juros compostos, tá? Para vocês entenderem, é juros sobre juros. Então, se você investiu 100, no próximo mês ele rendeu R$ 10, um exemplo, ele vai render no próximo mês em cima do 110 e não somente do valor que você colocou inicialmente, que seria o juros simples, tá? Vamos colocar aqui que a gente vai investir R$ 100 por mês. E todo mês a gente vai investir R$ 100, tá bom? Colocar uma média entre 10% a 11%. Vamos colocar em 11%, tá? Anual. E vamos colocar um investimento durante, para os inscritos do canal, se aposentar com 60 anos. Então vamos colocar 35 anos e vamos calcular. Quando a gente coloca e vê quanto que rendeu, a gente entende o poder dos juros compostos, tá? Por quê? O valor investido é de R$ 42.100. Isso foi o que saiu do nosso bolso. Agora o valor total é de R$ 434.041 centavos e R$ 41,78. Daniel, da onde veio esse montante gigantesco? Só que se eu investir apenas R$ 42.100. Esse valor, ele veio do total de juros, tá? Então, os juros foi de R$ 391.941,78. A gente entende aqui, pela tabela, que os juros, ele começa a ultrapassar o valor que a gente investiu e que a gente aplicou no 12º ano. E a curva só vai descolando do valor que a gente investiu e dos juros, mediante ao tempo, tá bom? Daniel, e quanto isso rendeu por mês para mim após esse período? Você vai ter um rendimento de R$ 3.757,49. Só que se a gente vir aqui e colocar 12%, que é perfeitamente possível você alcançar, ou a gente coloca 13%, você estudando, se dedicando aos investimentos e fazendo bons investimentos, perfeitamente você consegue alcançar essa taxa de juros anual. Então vamos calcular e olha como que muda. Cerca de R$ 300 mil apenas de você adquirir conhecimento e fazer bons investimentos para a sua carteira. Você investiu R$ 42.100, porém a taxa de juros, os juros, foi de R$ 659.349,18. R$ 701.449 é o montante total. E isso daria, após você finalizar os seus investimentos, chegou nos 60 anos, vou parar de trabalhar, você vai ter R$ 7.106,85. Para quem investe R$ 100 por mês durante esse período, é muita coisa. Porque a gente entende que uma pessoa que investe e ela só consegue investir R$ 100 por mês, é uma pessoa assalariada, CLT, que tem família, que precisa sustentar, que tem várias dificuldades na vida e ela consegue separar apenas R$ 100. Mas ela investindo durante um longo tempo, um período longo, consistentemente e sempre reinvestindo os seus dividendos e também os seus retornos, ele vai ter durante 35 anos um investimento de R$ 100. Porém, ele vai ter um montante no final de R$ 700 mil. Isso, Daniel, mas você não descontou a inflação. Beleza, só que a gente aqui não reajustou o salário mínimo. E o investimento, quando você tem um reajuste de salário, todo ano você tem que reajustar os seus investimentos baseado na inflação, para que mantenha o seu poder de compra. Então a gente não fez isso, a gente fez uma conta bem simples para vocês entenderem. Mas, por exemplo, se a inflação do ano for 10%, no próximo ano você tem que investir R$ 110. E, consequentemente, você vai aumentando e você mantém o seu poder de compra, tá bom? Bem simples para vocês entenderem aqui. Mas, Daniel, agora, vamos fazer uma simulação? Eu consigo R$ 300 por mês, eu vou fazer um bico, eu vou fazer alguma coisa para que eu consiga complementar esses investimentos. E eu vou investir pelo mesmo período, tá bom? Então tá bom. Então vamos colocar R$ 300, o valor inicial, e o valor mensal investido, R$ 300. A mesma taxa de juros e o mesmo tempo investido, tá? Vamos calcular e a gente entende aqui para vocês verem quanto que vocês conseguem aumentar. De 700 mil, vocês conseguem R$ 2.104.000. Lembrando que vocês têm que reajustar baseado na inflação, mas o total de juros aqui é de R$ 1.978.047. E você investiu R$ 126 mil. Isso te dá um retorno todos os meses você decidiu parar de investir, tá? E você consegue aqui R$ 21.320,55. Isso só de rendimento. Fora que você consegue deixar de herança, de patrimônio para seus filhos e para sua família, de R$ 2.104.000,47. Esse é o poder de juros compostos. Dá para ficar bem investindo R$ 100? Dá, tranquilamente. Porque você viveu toda a sua vida com um salário baixo. E quando você chegar lá nos seus 60 anos, você vai ter um retorno aí, todos os meses de R$ 7 mil. Agora, se você quer ter uma tranquilidade maior e conseguir encurtar essa distância de
de vez de ser 35 anos, você passar para 30 ou até mesmo para 25 anos e depois continuar reinvestindo, você vai ter um bom patrimônio e um retorno aí superior a R$ 20 mil todos os meses. Dá para ficar tranquilamente aposentado, sem depender do governo e com uma boa aposentadoria. Pessoal, dá para ficar rico confortavelmente? Dá para ficar. Mais rico, com R$ 100, você precisa de muito mais tempo. Mas, se você aumentar R$ 200 a mais, dá para ficar milionário, sim, investindo R$ 300 por mês. Pessoal, então falando sobre investir pouco dinheiro para alcançar a liberdade financeira, é possível? Sim, desde que você tenha tempo. Se você tem tempo, dá para fazer sim. Fizemos simulação de investimento, o tempo é o melhor aliado. Vocês conseguiram entender naquela história que eu contei para vocês, que se você tiver muito mais tempo, você consegue investir pouco. Se você tiver pouco tempo, você tem que investir muito mais para que acelere o processo. E falamos aonde investir esse dinheiro, as opções também, fundos imobiliários, ações, ETFs, a gente tem Tesouro Direto, CDI, várias formas de investimento, fundos imobiliários também. E por último, fizemos algumas contas, planejando a liberdade financeira. Vocês conseguiram ver, na prática, certinho, quanto que vocês têm que investir, se o tempo que vocês têm é suficiente para que vocês consigam chegar ao objetivo de vocês. Para vocês fazerem essa conta, é só vocês colocarem no Google tabela ou calculadora de juros compostos, para que vocês consigam fazer e brincar com o tempo que você tem, quanto dinheiro você consegue investir, a taxa que você consegue adquirir e quanto tempo você consegue alcançar a sua liberdade financeira. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa nos comentários aqui se você já está pretendendo começar a investir o seu dinheiro e se você está pensando no seu futuro. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado e até o próximo.